cinema de autoria feminina e documentaristas brasileiras, a palestrante Sarah Booker, que fará a apresentação titulada Expressões Audiovisuais de Relação de Gênero. Esther é professora associada do 3º Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É doutora em Antropologia pela Universidade de Chicago, com pós-doutoramento na Universidade do Texas, Austin. É autora do livro O Brasil Antenado, A Sociedade da Novela, e atua na confluência de estudos de cinema e televisão, antropologia e jornalismo, entre temas como crítica, indústria cultural, teoria e história do audiovisual, desigualdade social, relações de gênero na televisão e no cinema. Obrigada, é um prazer estar aqui, num colóquio tão original. E eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre as autorias femininas em cinema, um tema que tem uma extensa bibliografia internacional, mas que é muito pouco tratado no Brasil. E é inegável que o número de diretoras de cinema tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, né? Eu até trouxe aqui, para esse seminário, dei uma olhada nesse livro, que é publicado nos Estados Unidos, Brazilian Women's Filmmaking, da Leslie Marsh, que foi orientada da Catherine Benamou, que acho que algumas pessoas conhecem, pode ser que conheçam aqui, que é uma brasilianista que escreveu um livro sobre Orson Welles no Brasil, sobre a Tudo Verdade, a tese dela de doutoramento na MIU, no Potsdam, sobre o Orson Welles no Brasil. E a Leslie foi orientada dela na Universidade de Michigan e participou também de uma outra atividade desse tipo que aconteceu em New Orleans, alguns anos atrás, organizada pela professora Ana Lopes. A Ramayana estava lá, a Lúcia Murat estava lá, a Consuelo Lins, a Sandra Kogut e a Petra Costa, que ainda não tinha feito o Helena, estava lá com o curta dela. E foi um seminário bastante interessante, como um primeiro encontro. João Luiz também estava lá, Vieira. Mas ele expressou muito das tensões que existem em torno desse tema, né? Uma certa timidez nossa de tratar do assunto. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele contribuiu para a gente perceber que o tema está se instalando e que a gente... Enfim, a Ramayana vai falar um pouco sobre isso também, imagino. E a minha ideia aqui é pensar um pouco, problematizar um pouco a noção de autoria feminina e a noção de estudos de gênero. Eu acho que, pensando que a gente está aqui, pensando alto e longe, que a gente está criando bases para uma linha de trabalho de mais longo prazo, que eu acho que é bastante ampla e engloba muitas coisas, né? Já que o tema é tão pouco tratado aqui, eu acho que, estrategicamente, a gente pensar numa definição ampla que abarque pessoas diferentes trabalhando em linhas e com materiais específicos diferentes, pode ser interessante. Então, aqui, para quem quiser a referência desse texto, desse livro, ele é um livro bastante panorâmico, no bom e no mau sentido. Ele é um levantamento historiográfico impressionante pela quantidade e, enfim, para uma primeira devastada no tema, eu acho bastante útil
embora a gente sempre cause estranhamento, a gente lê um estrangeiro falando sobre a nossa... a gente sempre acha que não está muito certo, e provavelmente não está mesmo. Mas só o fato da sensibilidade de ter juntado todas essas coisas, né? E eu acho que faltam algumas cineastas, sempre vai faltar, mas chama mais atenção pela compreensibilidade, assim, por quão compreensivo é o trabalho. Ele levanta filmes e diretoras atuantes no cinema brasileiro do final dos anos 60 até a transição da democracia, chegando perto dos dias de hoje. Né? No primeiro período da ditadura, ele privilegia Ana Carolina e a Tezuka Yamazaki, fala bastante da Helena Solberg também, relativamente, menciona Eunice Gutmann. Então, tem, eu acho que como uma primeira assim, olhar é interessante. Menciona Carla Murati, Lúcia Murati, Tetê Moraes. Bom, aqui é o primeiro período que ela pega. Ela aprofunda pouco e quase praticamente não tem análise fílmica. A não ser muito pontualmente, assim, muito passando. Assim, o suficiente para diferenciar, duas cineastas são bastante diferentes. Né? Mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como é um campo que está numa expansão impressionante. Né? Vocês veem aí os nomes que ela menciona, e aí chegando mais próximo vai se expandindo mais, e aí sim faltam nomes, enfim, Lili Café, para citar mas... Se a gente for levar em conta, como a gente estava conversando aqui, alguns se faltam, Lina Chami, Petra Costa, Maria Clara Escobar, Carolina Jabor, Rosana Folia, Julia Zacco. Né? Se a gente for chegar até o contemporâneo, e eu devo estar perdendo aí também alguns. Se a gente for levar em conta que tem muitas mulheres produtoras, roteiristas, diretoras de festival, montadoras, diretoras de arte, figurinistas, aí ainda aumenta muito mais esse peso. Né? Enfim, o livro tem uma visão criteriosa e detalhada, não esgota, mas oferece uma base interessante para se pensar. E eu acho que ele coloca, enfim, uma questão que eu acho que ele vai pouco fundo nas questões, mas uma provocação sugestiva para o caminho para onde eu quero ir, é que quando ela comenta a vertente do cinema da retomada que lida, quer dizer, os filmes de periferia, que lidam com a desigualdade social e que causam muita polêmica e foram muito provocativos, desde Notícias de uma Guerra Particular, Cidade de Deus, Tropa de Elite, enfim, toda a heterogeneidade que tem nessa vertente, se a gente incluir O Invasor e vários outros filmes, ela nota, que é interessante, que as cineastas mulheres que tratam do assunto, né, e ela fala da Tata Amaral, que tem Antônia, enfim, a Tata tem vários filmes que tocam nessa temática. Denise Garcia, Lúcia Murat e Sandra Werneck, nos filmes delas, alguns dos elementos que, enfim, que a gente questiona nessa vertente do cinema da retomada
uma sensação de opressão, de suspense em torno da violência relacionada ao tráfico e que contribui para aumentar a dimensão desse elemento na vida cotidiana das pessoas que moram nesses lugares, né? O ritmo de edição é mais pausado, não tem aquela câmera na mão frenética que virou um elemento quase que naturalista para descrever a violência e o abalo, né? Que ela exerce no cotidiano. Aqui, então, para salientar uma provocação, será que existem elementos estilísticos que são associados à autoria feminina? Eu acho que essa é uma questão, né? Eu acho que no título aqui do nosso colóquio, a Kaya interpreta a autoria feminina num sentido muito específico, porque ela está resgatando filmes, né? Depois ela vai falar, acho que pode falar mais sobre isso, mas ela está falando de algumas autoras específicas em alguns filmes específicos que vêm à tona pela autoria feminina, que, enfim, os filmes são pouco conhecidos e a gente pode pensar que muito porque eles são de autoria feminina, embora eles tenham um valor estilístico, estético, que surpreende, como a gente viu ontem a entrevista da Helena Souza. Mas a questão, eu estou querendo complexificar essa questão para a gente pensar em todas as dimensões, ou em muitas dimensões, que estão envolvidas nessa questão e para a gente criar uma base sólida e um repertório comum em torno dessas questões que potencializem os nossos estudos sem achar que a gente vai inventar a roda, esquecendo questões que já foram elaboradas no passado e que, enfim, a gente pode incorporar. Né? Então, na bibliografia internacional, especificamente na bibliografia anglo-saxã, que tratou dessa questão, em geral, ela vem formulada em termos de relações de gênero, né? Que é uma formulação que evita algumas limitações que a gente pode correr se a gente pensa simplesmente em cinema de mulher. Ela sintomaticamente não problematiza muito essas questões do livro. Eu acho, e a gente vai ver ao longo da minha fala, um pouco porque, enfim, depois de esses estudos começam nos anos 70, né, depois de cerca de 40, 50 anos, há um certo que se chama de backlash, e acho que esse é um tema que a gente deve conversar aqui durante esses dias também, que é o tal backlash nesses estudos feministas e de relações de gênero. Então, eu estou propondo fazer uma digressão em torno desses estudos para estabelecer parâmetros e delimitar uma problemática de trabalho. Né? Eu não estou querendo esgotar o tema, não vou fazer um panorama completo, vou fazer bastante incompleto, bastante aleatório, mas vou citar algumas autoras e alguns autores que trabalham com o tema, que eu acho que têm ideias que são sugestivas e que no meu trabalho eu usei de uma forma ou de outra em uso. Então, nos anos 70, a gente tem que imaginar aqueles anos 70, logo depois de 68, aquela efervescência em torno dos movimentos de, enfim, vários movimentos, movimento anti-guerra no Vietnã, movimento verde, movimento feminista, são muitos movimentos sociais que surgem naquele momento, o movimento feminista
movimentos que levantam questões que a política institucional não levava em conta até então, e nem a teoria nas ciências sociais, e nem a crítica de arte. Tinha pensado questões que são questões que salientam diferenças, né, entre as pessoas e, portanto, tem aí uma explosão do sujeito pensado até então de maneira mais ou menos única, né? E nessa explosão surgem questões que estão ligadas, surge uma tensão entre pensar os direitos humanos, o sujeito como um humano para além das diferenças, com as diferenças étnicas, as diferenças de gênero, as diferenças religiosas, enfim. Abre-se aí um leque grande de questões novas, né? E a crítica feminista se estabelece aí como uma perspectiva teórica muito vinculada aos movimentos feministas, mas ela ganha uma certa autonomia e uma certa densidade própria, né? Os estudos de gênero abrem um campo muito interessante de pesquisa interdisciplinar, né, que reúne os estudos literários, as ciências sociais, a antropologia, a sociologia, a história, né, a filosofia, e que é um dos campos em que esses estudos são mais influentes no panorama anglo-saxão nos estudos de cinema e televisão, né? Não há como se propor um estudo sem passar por uma discussão, mesmo que estejam passando, mas desconhecendo essa bibliografia. Ela se impôs quase que como um dado, né, a partir dos anos 70. Então, como eu falei antes, no século XXI já é um clima de revisão geral, né? Um movimento que se chama de pós-feminismo, enfim, tem todas as tensões que eu acho que a gente está apontando aqui para isso, mas eu estou fazendo uma olhada um pouco para trás e a Ramayana vai falar um pouco mais sobre essa questão mais... Estou certo? Vamos ver. Bom, é verdade. Não, mas tem a ver com o que eu estou falando. Tem a ver. Ela vai fazer uma fala mais provocativa no sentido, mas que se insere bem nisso que eu estou falando, que é esse panorama contemporâneo dos estudos pós-feministas. Então, no Brasil, se desenvolveram bastante os estudos de gênero, mas fora, de maneira desvinculada dos estudos da crítica de cinema e audiovisual. Eu vou retomar um pouco essa discussão, por que a ideia de gênero foi tão importante e será que ela continua? Eu acho que ela continua. Eu acho que é uma das heranças dessa discussão que vale a pena resgatar. Então, a Joan Scott, que é uma historiadora, ela enfatiza uma característica que eu acho que é a característica fundamental da ideia de gênero e que vale a pena a gente pensar aqui, né? Ela aponta que as feministas americanas queriam insistir no caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico. Quer dizer, a diferença entre o homem e a mulher não é uma diferença dada e restrita à questão biológica, tem uma dimensão cultural aí, né? Então, aí é que vem o gênero como uma noção
identidade sexual, o ser homem ou ser mulher, é construída socialmente. Então, essa seria a diferença entre pensar o sexo numa dimensão biológica e pensar o sexo numa dimensão cultural. E a noção de gênero vem para expressar essa diferença. Então, o gênero, então, a ideia de gênero, ela sublinha um aspecto relacional das definições normativas das feminilidades. Né? E isso é que eu acho que é muito importante para a gente pensar. O termo gênero, então, para introduzir essa noção de relação, né? Os homens e as mulheres eram definidos em termos recíprocos, sem nenhuma compreensão, de como que um poderia, de um estudo de um poderia existir separado do outro. Né? Então, ela cita Natalie Davis, em 75. Eu acho que deveríamos nos interessar pela história tanto dos homens quanto das mulheres, e que não deveríamos trabalhar unicamente sobre o sexo oprimido, do mesmo jeito que um historiador das classes não pode fixar seu olhar unicamente sobre os camponeses. Nosso objetivo é entender a importância do sexo dos grupos de gênero no passado histórico. Nosso objetivo é descobrir a amplitude dos papéis sexuais e do simbolismo sexual nas várias sociedades e épocas, achar qual o seu sentido e como funcionavam para manter a ordem social e para mudá-la. Então, as relações de gênero, as relações entre os homens e as mulheres, elas passam a ser pensadas como dimensão intrínseca à vida cotidiana, era uma dimensão que era desprezada. Né? Talvez por isso, em 66 ainda, a entrevista da Helena Solberg passou em branco, porque ela era um tema, ela estava lidando com a sexualidade, mulheres de classe média, um tema que não estava, na época, ela estava sintonizada com uma pauta internacional, ela não estava, essa pauta não estava presente no Brasil naquele momento, daquela forma. Então, o que a gente vê emergir nos anos 70 é a presença dessa questão como uma questão determinante no estudo, na história, na sociologia, na antropologia e nos estudos de cinema. A Teresa de Lauretis, que é uma italiana de formação, estudou com Humberto Eco e depois se radicou nos Estados Unidos, ela vai estudar, ela vai falar no cinema, ela vai se preocupar com as imagens e ela vai chamar a atenção justamente para a noção de gênero, como que o gênero é construído, e ela vai falar em tecnologia de gênero. Então, aí o cinema seria uma tecnologia que está implicada na construção de noções de gênero. Né? E ela também faz a crítica da restrição do foco à diferença sexual e a conceitos derivados dessa concepção limitada de pensar na mulher em vez de pensar na relação de gênero. Então, a cultura da mulher, a maternidade, a escrita feminina, a feminilidade, acabaram por se tornar uma limitação. Quer dizer, é um caminho que a crítica feminista percorreu até perceber que aquilo estava limitando a abordagem, que estava se colocando como uma deficiência do pensamento. Né? Então, ela propõe que a noção de gênero não se restringe a essa oposição entre homens e mulheres e procura entender como que a diferença entre as mulheres, quer dizer, isso é uma questão importante, quer dizer, quando você pensa só em função de homens versus mulheres, você perde a possibilidade de pensar as diferenças entre as mulheres, né? E que são também muito importantes.
Então, essa é uma preocupação e uma questão que ela está levantando. Por exemplo, a diferença entre as mulheres que usam véu e as mulheres que não usam véu. Aí, uma outra questão que ela levanta é que, se você pensa as questões nesse sentido, você restringe o sujeito às determinações de gênero, né? Sem levar em conta uma multiplicidade de outras relações, e raça, classe, idade, religião, enfim, entre outras variáveis que estão implicadas na constituição dos sujeitos. Então, e ela levanta aí um terceiro ponto, é que é necessário levar em conta a linguagem, os efeitos de linguagem no imaginário, para além do real. Né? Então, esse é um grande salto que ela dá, e que eu acho que abre muitas perspectivas quando a gente pensa no cinema, que é o gênero como, ela fala em representação, autorrepresentação, como produto de diferentes tecnologias sociais, como discurso, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas. E eu iria um pouco além para dizer que também expressa, né, inquietações artísticas, né? A gente pensando, também não reduziria o cinema a uma representação, uma expressão de coisas já dadas, né? Acho que tem um potencial de ir além, né? Toda ela está trabalhando com Foucault e procurando explorar os limites e as potencialidades num campo que é o campo do pós-estruturalismo. Né? Enfim, e ela interessa bastante porque ela reconhece a especificidade da linguagem e pensa o gênero como construção. Então, eu acho que esse aqui é um elemento que é interessante. E eu vou para a gente pensar isso de maneira bem sugestiva. Vou pegar aqui o trabalho da Cindy Sherman, que é, enfim, nos anos 70, 80, enfim. Isso aqui é a exposição dela que está no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ela está trabalhando bem nos marcos dessa teoria. Ela usa o corpo dela como suporte para construir imagens diferentes da mulher, né? Então, enfim, ela expressa bem esse pensamento que está tentando desconstruir os estereótipos ligados à visão convencional da mulher e, especialmente, a mulher, quando ela aparece no cinema, às vezes ela encarna personagens, né? E o corpo dela se transforma, quer dizer, quando ela escolhe um cenário, ou às vezes sem cenário nenhum, enfim, se a postura dela, vocês veem assim, essa postura nessa roupinha cor-de-rosa, mas assim, então é como se esse trabalho de encarnar personagens diferentes, um depois do outro, e fosse demonstrando claramente, trabalhando, desconstruindo essas noções mais convencionais e procurando relativizar os personagens também, né? Uma outra artista que trabalha nessa linha é a Karen Finley, que eu tinha
esqueci de separar aqui. Não sei se vale a pena a gente fazer esse debut, porque eu estou vendo que são 15 para as 11, já estou no meio aqui. Então, eu não vou fazer. Mas vocês podem olhar no YouTube, tem várias performances da Karen Finley. Ela é uma performer que também faz fazer performance sozinha, e ela tematizava muito essa revolta com o papel convencional da mulher. Então, tem uma série de performances dela que ela usa o corpo inteiro de chocolate. Ela está nua no palco e se lambuza inteira de chocolate. Quer dizer, uma alusão muito literal a coisa da mulher objeto e da mulher objeto do prazer alheio. Bom, elas, tanto a Karen Finley como a Cindy Sherman, estão trabalhando na intersecção entre a cultura popular e a cultura erudita. Né? Elas se apropriam de imagens e de ícones e estão manipulando noções. Bom, eu vou entrar mais especificamente nos estudos de cinema, rapidamente, porque eu vi que já... Se bem que a gente começou um pouco mais... Então, você quer ver? Bom, é uma referência aí para vocês. And one is either insane. Não, entrevista. Bom. Bom, no campo dos estudos de cinema, a grande iniciadora dessa problemática é a Laura Loven, na Inglaterra, com um texto chamado Visual Pleasure and Narrative Cinema, que é de 1975, inaugurou uma vertente que se diversificou, se modificou, enfim, lendo hoje o texto dela, ele parece bastante, relativamente esquemático, né? Mas foi um texto que teve um impacto muito grande e que basicamente analisava os
e pensava o cinema narrativo como um cinema feito por homens, com mulheres para homens, né? E como que o corpo da mulher era iluminado, era vestido, era, filmado, né? Pensando em geral trazer um espectador masculino. Aí é interessante porque, embora, muita discussão veio depois, rolou, e ela mesma reviu muitos dos termos e tal, mas tem uma preocupação em entender a conexão do filme com o espectador, né? Isso é um elemento da crítica que está presente aí, e que é interessante. Ela se coloca numa vertente da crítica que procuraria a psicanálise com o marxismo, em busca de um espaço no marxismo para tratar as questões de gênero, né? Busca ajuda na psicanálise. Ainda no âmbito do marxismo, os estudos culturais desenvolveram uma outra vertente a partir do Gramsci, que procura na cultura os elementos para ter um espaço para essas diferenças, né? No âmbito dos estudos culturais se estudou muito a recepção, né? Especialmente de televisão. Tem uma autora que é a Tânia Modleski, que está aí só para citar um exemplo nessa vertente gramsciana da crítica das relações de gênero. E aqui eu acho que tem um elemento interessante, que é que a cultura popular passa a ser objeto da crítica e passa a ser objeto legítimo de estudo e de discussão na academia. A Tânia Modleski tem uma análise interessante sobre a soap opera, que ela associa o ritmo lento da soap opera, que vai todo dia. A soap opera é uma novela que não tem fim, né? E que passa em horários, assim, no meio da manhã, no meio da tarde, né? E então ela associa o ritmo fragmentado dos afazeres domésticos com esse ritmo da novela. Interessante essa perspectiva. Nem sempre os estudos culturais prestam atenção à forma, né? Nem sempre discutem a questão estilística. E, nesse sentido, é que eles, de certa maneira, ao mesmo tempo que levantaram todo um âmbito de discussão muito interessante, ao perceber a diversidade de leituras possíveis na recepção, muitas vezes eles tendem a ficar no cotidiano da vida das pessoas, esquecendo o que a gente, numa linguagem de hoje, podia chamar de interface. Que eu acho que eu acho que uma das razões para que os estudos de cinema não terem prestado atenção a essa questão de gênero tem a ver com o fato de que se conhece pouco dessas outras vertentes que não são os estudos culturais e que não se distanciam da análise formal, que buscam justamente na análise fílmica, entender como é que se dá a relação de significado de cada obra. Uma outra vertente interessante aqui, que surge nos anos 70, é o Peter Brooks, nos estudos literários, que escreve um livro que chama The Melodramatic Imagination, Balzac, Henry James and the Mode of Sex. E aqui ele está justamente vendo o melodrama em autores considerados clássicos,
do modernismo, né? Como Henry James, por exemplo. E ele vai falar da imaginação melodramática e vai, então, pensar o melodrama de uma maneira diferente do que o melodrama havia sido pensado. Então, como um gênero desprezado, maniqueísta e desprezado e menor, e ele vai mostrar como há elementos de imaginação melodramática em autores vistos como grandes autores. E esse livro do Peter Brooks teve uma influência enorme também nos estudos, na crítica feminista de cinema e nos estudos de cinema em geral. Tem uma coletânea da Christine Gladhill, que é de 87, que chama Home is Where the Heart Is, Studies in Melodrama and the Woman's Film, em que ela tem uma introdução muito interessante nesse livro, em que ela faz um histórico do melodrama, nas múltiplas acepções dele, e sugere o melodrama como um modo, e não como um gênero, no sentido do gênero industrial. Então, ele passa a ser pensado como um modo de expressão, e esse modo de expressão ele pode estar presente tanto no western, quanto, enfim, no Fassbinder, né? E o livro tem um ensaio do Thomas Elsasser, que é um crítico, um dos mais importantes alemães, sobre o Fassbinder, por exemplo. Tem um texto da Annette Kuntz, que é uma crítica americana, especialista em cinema experimental, e aqui ela está falando sobre o melodrama. Então, aqui é uma outra vertente que, enfim, essas vertentes também se conectam, mas se abre todo um campo de pesquisa que não existia em torno dessa questão, que de alguma forma tem a ver com as relações de gênero, na medida em que o melodrama até então era visto como coisa de mulher. De repente ele está extrapolando esses limites. Por exemplo, no trabalho do Fassbinder, que está pesquisando os limites do melodrama, está ampliando os limites do melodrama. Não sei se vocês já viram, por exemplo, o Fassbinder tem um filme que chama Ali, O Medo Corrói a Alma, que é uma refação do Tudo que o Céu Permite, um filme do Douglas Sirk, dos anos 50, e ele discute muito com o Douglas Sirk. O estilo do Fassbinder é muito inspirado no uso das cores e na questão do melodrama. É super interessante esse paralelo com os dois filmes, que Tudo que o Céu Permite, não sei se vocês lembram, é um filme de uma viúva que se apaixona pelo jardineiro, que é o Paul Hudson, mais jovem que ela, cantando na rua aí. E no filme do Fassbinder é uma senhora alemã que se apaixona por um jovem turco, um marroquino, mas é um casal completamente improvável, o do Fassbinder. O do Sirk é um casal amoroso ali nos moldes da Hollywood dos anos 50, e o casal do Sirk é aquele que você não consegue acreditar que aquele casal existe. Mas, enfim, essa discussão está sempre, é uma discussão que está embaralhando os limites entre o alto e o baixo. A cultura erudita, a cultura popular e o gênero feminino e masculino. Que, de alguma forma, se a gente fosse esquemático, e aí esse é um autor que eu gosto muito, André Solisten, e ele tem esse livro que chama After the Great Divide. Está traduzido esse livro como depois do grande divisor, o modernismo. Eu pus a referência, metade em inglês, metade em português. Desculpe. Na verdade, a data era em inglês, enfim. Mas esse texto é muito interessante, especialmente ele tem um capítulo que chama A Cultura de Massa
massa como mulher. E aí ele vai, numa arqueologia das ideias, visitar o século XIX e pensar a cultura de massa como o outro do modernismo. Quer dizer, o modernismo, que ele constrói o modernismo nessa oposição à cultura de massa. É interessante aqui que é o mesmo tipo de construção relacional que ele está fazendo. Quer dizer, um polo não existe sem o outro. Né? A alta cultura ela existe como alta porque ela está se opondo à baixa. Se a baixa não existe, a alta também não vai existir. Então, é muito interessante que o modernismo emerge aqui de uma maneira nova, né? Como essa outra face da cultura de massa. E a cultura de massa, ele vai mostrar nessa arqueologia que ele faz, ele vai mostrar que a cultura de massa era vista como feminina, ela é tratada como feminina, enquanto que o modernismo é masculino. A cultura de massa é associada à mulher e ao espaço doméstico, enquanto o modernismo é associado ao espaço público e ao homem, né? Então são essas noções que estão se embaralhando ao longo do século XX. Bom, nesse pupurri aqui que eu estou fazendo, a Miriam Hansen é outra autora que eu acho que vale muito a pena, porque ela está nos marcos da teoria crítica, ela vem na linhagem da Escola de Frankfurt, e ela está tratando com questões de gênero. Então, ela é um exemplo claro de uma autora que lida com essa questão fora dos marcos dos estudos culturais. E o trabalho dela tem uma fineza analítica e uma erudição que são impressionantes. O primeiro livro, Babel e Babilônia, é um estudo do espectador no cinema silencioso americano, e ela mostra como o cinema, ela trata o cinema como uma esfera pública nesse livro, e ela mostra como era uma esfera pública masculina, porque quem frequentava o cinema eram os homens que andavam na rua, que iam, enfim, no começo do século, e que as mulheres começam a frequentar as matinês. E ela começa o livro com uma vinheta que é de um filminho silencioso de uma luta livre, aquelas lutas que os americanos adoram. Então aquilo tem uma dimensão de coreográfica dos corpos ali se enfrentando e tal, tem uma sensualidade, e ela associa que as mulheres então foram encontrando, também foram indo ao cinema também em busca desse prazer, dessa exposição dos corpos masculinos. E ela vai mostrar como Valentino, que era um galã latino, né? Os latinos são menores nos Estados Unidos, não são, e como ele era um galã que atendia esse público emergente feminino. Então ela mostra como foi surgindo um público feminino nessa era do cinema silencioso, como isso tem um significado importante, porque são as mulheres que começam a participar de alguma maneira desse espaço público. Tem algumas coisas dela que foram recentemente publicadas no Brasil, entre as quais a introdução ao livro do Krakauer, que a COSAC publicou em 2009. E tem um livro, tem um texto que eu estava com a referência em inglês, eu acabei não pondo aí, e tem um capítulo na coletânea O Cinema e a Invenção da Vida Moderna. E tem esse texto de 99, que não está em português, The Mass Production of the Senses, Classical Cinema as a Vernacular Modernism, que é muito provocativo
eu acho, em vários sentidos, porque ele faz conexões entre o cinema clássico. Ela está entrando aí numa polêmica, num debate que existe nos estudos de cinema, que está redefinindo a cronologia dos estudos de cinema para tornar mais fácil associar o cinema das vanguardas dos anos 20 com o cinema experimental dos anos 60 e, enfim, um pouco renomeando categorias que clássico e moderno, que se a gente pensa a historiografia do cinema em relação à historiografia da arte, estavam meio deslocados, quer dizer, no cinema o moderno surge no fim dos anos 50, começo dos anos 60, não faz sentido isso, né? Então tem uma redefinição aí. Nessa redefinição, o cinema clássico fica meio sem lugar. E ela está nesse artigo defendendo, estabelecendo relações entre o cinema clássico e o modernismo, né? Pensando as relações tanto no nível vascular, no Griffith, no Eisenstein, pensando quais eram as relações entre essas escolas tão diferentes e como ela pensa o cinema industrial americano como um cinema vernacular, um cinema moderno vernacular. E aí ela o cinema industrial em relação ao consumo de massa que ele ajuda a criar e a desenvolver, né? A indústria do turismo que, enfim, o cinema veiculava, e a questão da moda, e a mulher que assume uma posição preponderante nesse cinema. Para mim é muito inspirador para pensar, inclusive, a televisão brasileira como um tipo de, um equivalente, enfim, com todas as nossas especificidades, tem uma relação possível de se estabelecer entre a indústria de ficção televisiva e a indústria do cinema hollywoodiano, né? As duas são verticais, as duas têm essa relação com o consumo tão forte e trabalham com essa noção da mulher ligada com essa mulher espectadora que é pensada também em relação ao consumo e é construída também como em relação ao consumo e a essas expectativas, né, de modernidade, enfim, no nosso caso tem a ver com carro, telefone, computador, enfim, a gente vai atualizando sucessivamente a nossa expectativa de modernidade, né? E é muito interessante se a gente pensar, trazendo um pouco para cá, o espaço, né, que esse tipo de ficção conquistou na história do Brasil é impressionante, né? As transformações recentes do Brasil. Bom, aí essa discussão nos anos 90 ganha um outro tom, né? E o Stephen Shafiro, no começo dos anos 90, com The Cinematic Body, ele faz talvez a crítica mais contundente, mais frontal a Laura Mulvey, que lá em 1975 começou a pensar essa história. E ele critica a psicanálise, critica o Freud, critica a ideia de que critica a crítica ao prazer, vamos dizer assim, né? E isso tem a ver também com toda a crítica a um feminismo inicial, que era um feminismo que se negava a uma série de prazeres, né? Vamos dizer assim. Então esse texto é interessante para entender como é que a gente vai chegando hoje num momento bastante diferente, né? Eu acho que para rever, eu acho que rever essa discussão
pensar no cinema de autoria feminina. Então, para terminar, eu vou pôr um filminho de poucos minutos da Julia Zacchia, que é contemporânea. Enfim, esse filme eu acho que de 2007, 2008, talvez 2009. Ela já fez um longa depois disso, usando uma parte do material que ela filmou nessa ocasião. Esse é um curta filmado na Sérvia, como parte de um projeto dela que era de filmar no Brasil e lá, filmar com ciganos, um filme que tem um tom meio fantástico e ao mesmo tempo tem uma tensão com o documental muito grande. Eu acho que esse fragmento aqui é interessante porque dá para a gente ver essa tensão entre o documental e o ficcional num cinema de autoria feminina.
Vamos dar início agora às perguntas, às trocas, quem quiser. Quem quiser se manifestar, o microfone está aberto. Muito obrigada pela tua fala. Acho sempre importante estar comentando isso ontem. Né? Nunca é demais revisar a importância de revisar e ter certeza dos conceitos que a gente está trabalhando. Né? Acho que a tua fala serve muito para que a gente mantenha vivo em movimento. Isso parece que já é dado, né? Cinema, autoria feminina, nenhuma dessas três palavras é um dado. Né? Então, acho que é importante a gente manter isso em mente. Mas, na verdade, a minha angústia, digamos assim, que eu queria dividir contigo e com todo mundo, é que, sim, amanhã também a minha fala tem um pouco desse caráter panorâmico, de mapeamento. E, de novo, a minha angústia é ver o grau de penetração desses problemas, dessas questões, no pensamento brasileiro e latino-americano sobre o cinema. A gente procura quem citar, né? Por exemplo, uma política de solidariedade feminista, se a gente pudesse imaginar assim, né? Mas a gente encontra um espaço ainda vazio. Né? E eu acho que um pouco também do nosso trabalho é continuar esse trabalho de cavação, não apenas da autoria feminina no cinema, mas da autoria feminina na teoria. Né? Um diálogo mais próximo com outras áreas, por exemplo, pensando na minha área de interesse imediato, são os estudos de cinema, mas um diálogo mais próximo do cinema com outros campos, para que a gente possa finalmente constituir um corpo mais, digamos, malhado, né? Um corpo mais interessante de pensamento, né, teórico brasileiro e, no caso do mapeamento, do pensamento também latino-americano. Então, essa é um pouco a minha angústia que eu queria dividir contigo e saber se você também encontra essa dificuldade ao abrir esses panoramas. Eu desenvolvi muito esses pensamentos quando eu estava estudando fora, né? E no meu trabalho sobre televisão, eu acho que eu discuto com essa, mas é uma coisa que eu acho que chegou no ponto e depois não foi mais, entendeu? Não desenvolveu. E eu acho que no caso da televisão, a gente tem questões interessantíssimas baseadas na nossa problemática para colocar para a bibliografia internacional. Porque a gente, olha que coisa interessante. No meu estudo de televisão, eu analisei algumas novelas, mas analisei também a forma como a novela é feita, porque como ela é um gênero que é feito enquanto vai ao ar, eu considero esse modo de fazer como uma parte intrínseca da forma, né? E uma das questões que está envolvida, como todo mundo sabe, são os índices de audiência, que são construídos de acordo com a teoria pluralista da sociologia americana, que é uma sociedade de consumo generalizado, onde pouquíssima gente está fora da sociedade de consumo, todo mundo está incluído. Então, você tem lá técnicas estatísticas para você assume que o universo dos seus espectadores é igual ao universo total da população, certo? Não existe uma classe social excluída como mercado de consumo, na teoria. No Brasil se usa essas teorias, mas a sociedade é outra, né? Nos anos, até recentemente, quer dizer, agora nós estamos celebrando a ascensão da classe C, que passou a ser considerada como parte do mercado de consumo. Até então ela não era. Então era toda uma parte da sociedade brasileira que não
não era considerada como parte do mercado de consumo. Então, as pesquisas de audiência não pesquisavam aquela população. No entanto, aquela população estava assistindo. E o fato de ela não ter poder de consumo não quer dizer que ela não estivesse assistindo. Ela estava assistindo uma coisa feita de acordo com métodos. Claro que os métodos também são questionáveis, mas isso tudo dá uma coisa muito interessante de ideias fora do lugar, de práticas, no caso são práticas fora do lugar. Né? Então, eu atribuo, porque como essas metodologias são feitas para fazer a coisa nivelar por mais baixo possível, eu atribuo o nível relativamente bom que a TV brasileira alcançou nos anos 80, que já perdeu, mas a essa dinâmica distorcida. Isso é uma problemática que pode dar pano para manga em termos teóricos, entendeu? Muito pano para manga em termos teóricos de entender o que aconteceu no Brasil, provavelmente aconteceu parecido em outros lugares pobres, né? Então, como é que se você pensar em teoria, a teoria que vem, como é que ela é aplicada, o que acontece, entendeu? Eu acho que a gente está muito maduro para produzir teoria que seja se integrar no mundo como também criar produtores, enfim, a nossa reflexão. Mas eu acho que nesse caso aqui, eu acho que a gente precisa ter mais agressividade nesse sentido, eu acho. Enfim, eu acho que isso aqui é um esforço que vai aí. Eu acho que no caso das questões de gênero, tem um campo enorme para ser ocupado, porque ele simplesmente está vazio, porque a gente não ocupou. Né? Pois é. Assim, vendo até os trechos, né, de imagens que você destacou, assim, essa ligação, né, essa fronteira com a arte, né, do cinema, com a arte, eu acho que isso também me parece, eu não sei, eu acho que é um campo também tão interessante para ser investigado, né, porque enquanto você mostrava Cherno, né, eu estava lembrando aqui de artistas dos anos 70 aqui no Brasil, como a Letícia Parente, como a Sônia Andrade, né? Que fizeram trabalhos fabulosos, que tem, eu acho que a Sônia tem uma imagem, não sei. Mas a gente precisa resgatar isso, né, também. Não só em termos da imagem, a gente vê também, mas discutir isso. Eu não sei se você conhece outras relações com esse tipo de trabalho, né, discutido a feminina, com essa questão de gênero, cultura do gênero. Você tem alguma informação sobre Uma artista brasileira mais afrada nos Estados Unidos. E agora estão me fugindo o nome, mas eu vou lembrar até o te falo. Que é bem interessante e também não conta muito. É uma artista brasileira? Brasileira. Sandra Kogut. Não. Sandra Kogut, sem dúvida. Mas mais antiga, assim, mais dessa época. Tem aquele livro do André Parente, né? Que é um livro que ele publicou, ele nem é vendido, é um livro que ele fez junto com a Funarte, então enfim, é difícil você ter esse livro, mas eu tenho a impressão que ele faz algum mapeamento, assim, alguma coisa. Mais alguma questão? Na verdade, eu fiquei muito intrigada com as tuas provocações. Aí eu queria um pouco devolver a provocação, no sentido de... porque uma das coisas que você colocou na provocação, que é possível identificar elementos estilísticos femininos e também em relação à mulher feminina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E o seu ponto de vista? Eu quis dizer assim, que eu acho que
e a mulher. Existem relações de gênero e outras relações que se dão simultaneamente. Existem mulheres e mulheres, 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 mulheres na história, na geografia, enfim, no espaço e no tempo, né? Então, eu acho que a gente ganha se a gente olha para essa dimensão de maneira mais articulada, se a gente pensa como relação e não como uma coisa essencialista, né? Que eu acho que é um perigo que se corre quando você vai para um tema assim, e que empobrece muito a abordagem, porque se você vai em busca de um traço estilístico que seja típico da mulher, eu acho muito difícil, né? Acho que não dá para ir por aí, né? O que eu acho que dá para identificar é que há discriminação, que, enfim, os trabalhos de mulheres são menos conhecidos, né? E às vezes há trabalhos, muitas vezes há trabalhos que merecem ser conhecidos. E muitas vezes esses trabalhos apresentam tensões com outros trabalhos feitos na mesma época, no mesmo meio, e essas tensões podem ter a ver com as relações de gênero, né? Com a posição do artista, da artista, né? Com a maneira como ela se expressa, com as inquietações dela, que podem ser diferentes naquele momento e naquele lugar, né? É isso. Eu acho que existe essa dimensão e que é um desafio para a gente preencher essa lacuna. E essa dimensão ela existe do ponto de vista de você pensar nos espectadores, na relação dos espectadores com os filmes, se você pensar na realização do filme, enfim. Existem várias perspectivas a partir das quais você pode pensar as relações de gênero, né? Desde essa perspectiva macro do André Suicem, que eu acho muito interessante, essa cultura de massas versus modernismo, até se você pensar na autoria de uma performance, né? Uma performance da mulher, assim, de mulheres e as performances de homens, como são diferentes. É interessante essa. Então, eu acho que tem sempre tem várias tensões aí. E o problema é não esquecer essas tensões, estar trabalhando sempre com elas, sem reificar, né? Sem buscar um estilo feminino, né? Mas acho que a gente pode pensar que, enfim, no filme que a gente viu ontem, ela estava inserida num grupo de uma determinada maneira e a realização dela expressa formalmente no filme. Eu acho que esse é o desafio. Eu tenho convicção de que muito do que ficou muito de lado no Brasil, porque não se pensa sempre em relações de gênero ligadas aos assuntos culturais que prestam menos atenção à forma. E eu acho que o desafio é pensar a forma, porque é ela que dá o tônus da obra e é através dela que a gente flui a obra ou não, né? Na sua fala você traz o texto da Teresa Fenolens, né, do Tecnologias de Gênero, que ele consegue tanto problematizar o viés político do gênero, né, ela é bem Foucaultiana, traz a ideia de dispositivo, de controle, e o cinema também como dispositivo que constrói, né, as sexualidades. E também é um texto que reforça muito a questão da representação e da autorrepresentação, né? Ela, como Foucaultiana, ela diz que representação, né, é poder, né, e aí ela vai enveredar por esses filmes, assim. Nessas questões estilísticas que você provoca, e que são, acho que é uma dos temas, assim, dos vieses mais problemáticos, talvez, de quem vai estudar os estudos fílmicos, né, feitos por mulheres ou com recorte de gênero, né? O que eu acho, talvez, e que talvez você possa comentar esse machismo, é que existe um constrangimento muito grande, talvez, em tematizar, né,
certos estilos e certos recortes, certos temas e certas perspectivas, né, que partem de uma autoria feminina, do que poderia existir no caso de outros campos ou de autores ou de diretores homens, né? Assim, até o próprio debate que a gente teve ontem do cinema novo, né? A Helena Soberg, que é contemporânea, mas não é cinema novo, porque o que ela faz destoa, o estilo vai além, transcende. A Anne Varda, que é a mulher da Nouvelle Vague, mas não é a Nouvelle Vague, porque o que ela faz vai além, transcende, também por causa da própria condescendência que existe entre os pares, né? Então, às vezes, o que eu acho é que parece que também é um outro, como é que eu vou dizer, é um outro elemento dificultador para quem faz a teoria de gênero, né? Além de tudo, a gente tem que sacramentar e provar que existe um estilo e tem que fundamentar todo esse estilo, que eu acho que às vezes é só uma provocação, assim, você pode comentar. Quando você está trabalhando com outras perspectivas em termos de escola e tal, que não envolve esse debate, você não é tão... Eu acho que essa é a questão. Eu acho que não se trata de procurar um estilo, de ter, que aí tem uma outra discussão, mas o que eu acho que não dá para abrir mão é da forma, que aí você abre mão da arte, da expressão artística. Eu acho que os significados que a gente vai, quando você vai fazer uma crítica de um trabalho, você vai em busca, você pode levar em conta um monte de coisas, como foi feito, quem é a pessoa que fez, tudo isso. Mas as questões partem da sua relação, do seu embate com a obra, né? Eu acho que essa dimensão não pode ficar esquecida. Você pode formular ela de formas diferentes, você pode buscar, se você acha que o estilo não é o caminho, você pode buscar outras, mas você tem que partir desse embate com a forma, porque é ela que faz a interface, entendeu? Se você trazer para uma linguagem mais de todo dia, contemporânea, não existe a obra sem a própria obra, sem o que ela traz em si, entendeu? Quer dizer, o filme ou o que está na televisão, se você não está analisando o que você está vendo, o que você está analisando, entendeu? Quer dizer, todas as determinações contextuais são infinitas, o contexto é uma noção infinita, não tem como delimitar o contexto, é uma questão. Quer dizer, a obra, ela está ali, né? E é ela que você tem em comum comigo. Se você está analisando essa obra, eu vou ver a obra, eu vou discutir a obra com você. Ela é um elemento, é o repertório comum que a gente tem para discutir interpretações. Agora, se você passa ao largo dela, eu acho que... E esse eu acho que é o problema, muito nas comunicações, é o problema, é esse. Eu acho que esse é um princípio que não... Desculpa. Gente, eu sei que tem outras questões, mas a gente está bem atrasada e a gente ainda vai ter uma nova fala daqui a pouquinho. Desculpa, a gente vai ter 10 minutinhos de coffee break para a gente aguentar ficar mais